São tantos rótulos que nós conhecemos na nossa vida, que eu poderia passar aqui horas falando dos mais diversos rótulos que eu conheço, né? As pessoas costumam diagnosticar, né, o outro através desses preconceitos que eu estou chamando aqui de rótulos. Então, ela é baixa, ela é magra. Não, como ela é gorda. Nossa, ela é feia, hein? Nossa, como ela bebe. Ela é alcoólatra. Ela é drogada. Ela é solteirona, né? Não, ela é muito bem casada. Ela é espiritualizada. Não, ela é porra louca, né? Ela é religiosa, beata. Não, ela é muito burra, né? Ela é perfeitinha, ela é uma inútil, né? Ela é arrogante, ele é depressivo, ele é palhaço, né? Então, a gente o tempo inteiro, né? Nós o tempo inteiro queremos classificar as pessoas, né? Dar títulos, dar símbolos ao outro, né? E qual é o problema da gente fazer isso? O, o normal do ser humano é estar neste lugar, né? Mas a gente entende que, de alguma maneira, isso, nessa rotulação, né, nesse título que nós vamos dando ao outro, vai havendo dores, né? Vai havendo discriminações. Esse preconceito do outro vai deixando com que o outro entre numa estrada, né, num local onde pode ser muito ruim para ele e para o grupo onde ele está vivendo. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar, sobre rótulos em nossas vidas, né? Você está no canal Papo Humano, muito bem-vindo, eu sou Alexandra Fogatti, estou aqui com a parceira, a Maria Auxiliadora, e nós vamos estar falando sobre esse tema. E se você gosta desse tema, já sentiu sintonia, não esquece já de deixar o seu curtir aqui, e fica com a gente até o fim, porque nós vamos dar umas dicas de como conseguir melhorar esses rótulos na sua vida, tá bom? Então, Chan, é um tema muito legal. Esses rótulos, geralmente, ele vem dentro de família, em rodas de amigos, né? De pessoas que nós temos intimidade mesmo. E pessoas que confiamos, que temos afeto, né? Então, quando essas pessoas começam a falar e qualificar esses rótulos, a gente começa até a acreditar que realmente é isso. E quando eu começo a pensar, puxa, realmente, será que eu sou esquisita mesmo? Será que eu sou mole, molenga? Não consigo fazer as coisas muito rápido? Então, eu começo a me ver dessa forma, me rotular dessa forma, mas que a questão maior aí não é nem as pessoas falarem, por exemplo, se a pessoa ficar te rotulando o tempo todo de molenga, de esquisita, como várias questões que você abordou aí no comecinho, né? O que que eu vou fazer? Eu vou começar a acreditar e pode ser que isso possa repetir mais algumas vezes na minha vida, às vezes até por coincidência, e aí eu vou começar a ficar alimentando isso no meu sistema, né? Achando que realmente ou eu sou burra, ou eu sou incompetente, ou eu sou mole. Pode ser que isso seja até uma dificuldade que eu tenha, uma questão que eu não consegui resolver bem, que eu me comportei daquela forma e as pessoas não souberam enxergar isso, não souberam perceber essa dificuldade que eu tinha, ou que eu tive no momento, e aí a pessoa passou a ser aquela coisa, né, aquele rótulo que foi colocado nela. Então, atentar a isso é muito importante nós vermos que, às vezes, eu estou vivenciando uma situação que eu não consigo lidar, que eu estou com problemas, que eu estou com dificuldade. Isso não significa que eu vou estar assim eternamente, a vida toda. Eu estou só vivenciando, mas eu não sou assim. Eu tenho outras qualidades, eu tenho outras habilidades que eu preciso olhar para ela sim, reconhecer ela sim na minha vida, porque a partir do momento que uma pessoa de fora fala que eu sou isso e eu começo a acreditar, eu não estou sendo íntegra comigo, e a minha questão, ela vai ficar ainda pior, porque a partir do momento que eu começo a acreditar nisso,
eu vou estar vivenciando isso realmente, porque eu estou dando crença, eu estou dando massa para isso, eu estou dando corda para essa situação na minha vida, né, Chan? E tudo isso eu preciso estar atenta e me conhecer, olhar para dentro de mim, ver o que realmente faz sentido na minha vida e perceber essas diferenças aí, porque nós estamos em pleno, em constante aprendizado, em constante desenvolvimento. Tudo muda na minha vida. Eu não sou a mesma pessoa amanhã e nem daqui a 2 semanas. Eu vou estar pensando diferente, agindo diferente em vários pontos. E essa é a vida é assim, né, Chan? É, Maria, e assim, como o ser humano, ele adora, né? Nós vivemos sobre rótulos, né? Eu acho que, como você trouxe, ninguém é aquele rótulo o tempo inteiro ou a vida toda, né? Só que vamos pensar em alguns rótulos, né, que podemos trazer de quando criança. Quando a criança nasce, por exemplo, se a família já é de família de médicos, de advogados, ela já fala assim: nossa, nasceu mais um advogado, nasceu mais um médico. E ali, daquele convívio, conforme ela vai crescendo, ela ouve o tempo inteiro: você vai administrar o meu escritório, você vai ser o melhor advogado que vai ter lá. Né? Ou você vai ser um médico igual o papai, melhor que o papai, você pode ser especialista. Esse incentivo, que aparentemente parece um incentivo bom, pode estar sendo visto para a criança como um rótulo, né? Porque e se ela não nasceu para ser um médico, ou nasceu para ser um advogado, e aqui foi só um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa, né? Mas assim, e se ela não nasceu para ser isso? E se no íntimo dela ela gostaria de ser psicólogo, ela gostaria de ser músico, né? Imagina só o conflito que ela vai vivenciar, porque todos já veem ela com esta formação, né? Sim. E outras coisas mais, né, que a gente poderia estar trazendo, né? Por exemplo, a criança, quando ela vai crescendo um pouquinho mais ali com 7, com 8 anos, né? Ela tem um jeitinho mais tímida. A menina abre a boca, você nunca fala, né? Então ela vai começando a acreditar que realmente ela é tímida, que realmente ela é muito quieta, que realmente ela não fala. E isso ela vai levando, né, como uma verdade. Por quê? Os rótulos sempre vão estar nessa polaridade, né, Maria? Do certo e do errado. Perante o quê? Ou a quem? A quem está rotulando, né? A quem está do outro lado vendo você. Então, a sociedade, a classe social, né? O meio racial que você está vivendo, né? Ou não, o meio cultural que você está vendo, essa régua sempre vai se basear nisso, né? Agora, não quer dizer que isso realmente seja uma verdade ou que realmente seja uma mentira. Para aquele momento, pode ser que seja a verdade para aquele grupo de pessoas. Mas o que é realmente importante, que essa pessoa que está recebendo esse rótulo, seja ela criança, seja ela adolescente, ela consiga entender que ela não é aquele rótulo 100%. Porque se ela acredita naquele rótulo que foi dado para ela, é como uma profecia. Ela vai autoprofetizar aquilo que a vida inteira falaram para ela. E mais cedo ou mais tarde vai chegar a dor, né? Porque aquilo que não está na sua natureza, né? Na sua essência, né? Naquilo que você veio para o seu projeto de vida, automaticamente vai causar uma dor, né? Então, vamos voltar ali para uma família de médicos, advogados, né? Psicólogos que queiram que os filhos sigam, né? Quando ele chegar lá na frente, que ele vai se formar, como ele vai falar que ele quer fazer outra coisa completamente diferente, né? Olha quantas barreiras, quantos rótulos ele vai ter que vencer, quebrar, desconstruir, né? Para ele assumir algo que ele realmente queira fazer. E eu tenho um caso assim, viu, Maria? De uma pessoa que eu conheci, né, num desses cursos que eu fui fazendo aí na vida, né? E eu trouxe advogada e ela realmente era advogada, né? Vinha de pai, mãe, irmão. E ela começou a fazer um curso de formação de terapeutas, né? E ali se foi se identificando e ela foi fazendo por fazer.
E aí ela caiu neste curso que eu estava fazendo, que era um curso que abria muito o nosso campo de visão em relação ao autoconhecimento, né? E ela Hum, começou a perceber que ela não gostava de ser advogada, que ela só estava hum, rotulada e ela estava se sentindo na obrigação de cumprir isso na família. Desse dia que ela começou a olhar, né, entender, ela ainda demorou 4 anos para chegar no pai e na mãe e falar assim: eu não vou trabalhar mais como advogada. Eu tenho uma outra profissão que me faz feliz, que eu gosto e que eu quero me empenhar nisso. Ela nossa. demorou 4 anos para sair desse rótulo. E hoje ela é uma terapeuta incrível, consteladora, está assim, super destacada no meio, no nosso meio holístico. Ela precisou de toda essa história, dessa força, né, para ela deslanchar e ser a terapeuta que ela é hoje, porque nada é por um acaso, né? Sim. Mas existem, né, Maria, os rótulos mais dia a dia que são bem destrutivos, né? Acha, é muito interessante isso que você coloca, porque às vezes a família não faz por maldade, mas a criação que a gente recebe, né? Eu não falo nossa, eu falo em geral da humanidade, né? As pessoas foram é, realmente induzidas a pensar que eles podem escolher o melhor para os filhos, né? E a sociedade foi educada de que essa individualidade do ser humano, quando desde criança até a fase de adolescente, é muito assim, vamos dizer, controlado, administrado pelos pais. Isso não é ruim, mas a individualidade precisa ser respeitada, porque quando você tem uma habilidade e você quer fazer algo, você precisa estar alinhado com o pertencimento, com a aprovação da família, dos amigos. E quando você começa a ser rotulado de coisas negativas, porque as pessoas não estão satisfeitas com o seu resultado, você começa a se sentir muito diminuído e não pertencente àquele grupo de pessoas, né? Por que que as pessoas me rejeitam? Por que que elas falam que eu sou isso? E aí você acaba aceitando, porque é sua família, às vezes é seu amigo, seu marido, seu pai, é a pessoa que mais está no mais alto, na sua mais autoconfiança. Então, como é que você vai poder caminhar com aquele rótulo, com aquele peso ali nas suas costas? Poxa, ele fala que eu sou burro, fala que eu não consigo me expressar, ou fala que eu sou muito tímido, tem alguma coisa errada em mim, mas eu preciso saber como funciona. Tem uns que acham que nasceu assim, eu nasci assim mesmo, não tem jeito. Eu tenho deficiência, eu sou assim mesmo, não tem jeito, e começa a aceitar aquela condição imposta, às vezes, por situação de sofrimento, de conflito, de briga entre família, e aí a pessoa recebe aquele rótulo e ela não consegue lidar com aquilo. Maria, Mas, e também tem os rótulos que começam com os amiguinhos, né? No grupo dos amigos, né? Ah, porque você é um perna de pau, jogador de futebol, né? Ah, você é perna de pau, você é isso. Tudo que começa na brincadeira e vai tomando uma forma também, sim, que é os bullies, né? isso, que vai se tornando depois o bullying, né? Vai ficando cada vez mais profundo e vai se tornando um bullying bem sério, né? Também. Entra nos rótulos também que você É, está falando, né? sim, é aprendendo, porque a gente está em desenvolvimento o tempo todo, está aprendendo coisas boas e coisas ruins. E aí, como você falou, põe na reguinha ali. Só que a minha régua não é a mesma sua. O que é bom para mim não é bom para você. E às vezes a pessoa, maioria das vezes, quando a pessoa está rotulando alguém com um ponto negativo, ela mesma talvez está nessa condição, se sentindo assim. Porque eu não vejo uma forma de alguém rotular alguém de uma coisa negativa se ela não acredita naquilo, se ela não vê assim. Porque quando eu vejo assim, eu vou estar agindo, seja positivo ou negativo. Então, aquela pessoa precisa de um autoconhecimento, precisa de melhorar o seu ponto de vista, precisa de evoluir na sua forma de analisar a vida, porque a vida não é assim, a vida é cheia de altos e baixos, mas a gente está em constante evolução. Hoje eu estou assim esquisita, mas amanhã eu estou melhor porque eu entendi
A razão daquela esquisitice, melhorei, me autoanalisei e aí eu consegui evoluir com aquele aprendizado. Só que tem pessoas que elas estão tão na dor para que ela se sentir melhor, ela abaixa o outro, ela rebaixa o outro, faz o outro sentir no chão. São N fatores, né, Chan, que a gente pode estar trazendo de pessoas que estão colocando rótulos em outras pessoas, às vezes até um irmão, uma irmã, né? Porque ela quer se sentir melhor, porque a maioria das vezes é sempre querendo se sentir melhor, estar na condição de hierarquia, né? Acima, e aí rotula o outro com denegrindo o outro, trazendo o outro, colocando o outro numa questão muito, muito, como é a palavra que Dor, falar? Inferior, constrangedora, constrangedora. inferior, porque não faz sentido eu rotular uma pessoa de uma situação totalmente negativa, sendo que se eu tiver aquele conhecimento de que eu não quero isso para mim, eu não quero para o outro, então como é que eu vou fazer isso? Tipo, só porque eu analisei e vi aquela pessoa naquela situação, eu vou rotular a pessoa de que ela é isso ou aquilo? Não faz sentido, né? Pessoa que está sendo rotulada, né, ela está levando para casa aquele título, né, aquele simbolismo que foi dado para ela. E isso vai afetar ela ao longo do tempo, de uma forma comportamental, alterando mesmo, né, o seu comportamento diário, né, vai transformar essa pessoa, de repente, na forma cognitiva dela, que é a forma como ela racionaliza aquela informação, né, porque a gente tem mesmo a parte do cérebro que vai pegar que essa parte cognitiva, ela pega a informação, ela racionaliza, ela dá um sentido, ela define, né, que aquilo serve ou não serve para você, ela vai construir pensamentos a partir dessa parte cognitiva, dessa função cerebral que foi acontecendo. E aí ela vai começar a desenvolver os pensamentos em cima daquilo. Então, veja, se ela já começou a alterar o comportamento dela. Então, vamos por um exemplo. Na rodinha lá da escola, do adolescente, os meninos ficam chamando um deles de marica, porque o jeito dele é diferente, é um jeito mais feminino, gosta de brincar de coisas que os meninos não gostam, ele não gosta de jogar futebol e os outros gostam. Então, ele está se comportando de uma forma diferente. Então, começa o bullying, que ele é maricas, né? Então, Uhum. ele vai começar comportamentalmente fazer o quê? Primeira coisa, se afastar desse grupo, se isolar das outras pessoas, ele pode começar a ficar agressivo, ele vai começar a ter comportamentos, mas veja, na mente dele já passou por um processo cognitivo do cérebro dele, ele já racionalizou que aquilo está errado, que aquilo que estão falando é uma mentira, ou será que eu não gosto mesmo e eles são verdadeiros? Ou eu estou sofrendo? Ele já criou uma série de sentimentos que ele vai validando, né? E vai começando a alterar o campo emocional dele, né? Então, Uhum. comportamento, emoção, tudo vai começando a ter uma transformação. Ele começa a tirar notas ruins, ele vai lá e bate em alguém, ele chega em casa, começa a se isolar. Olha quantas coisas começaram a Quantas se consequências? alterar, quantas consequências por conta de um rótulo que foi dado. E a questão sempre é, né? Por que que ainda existe tanta necessidade de ter a maldade, né? Porque muitas vezes, como eu trouxe, né? Às vezes é uma brincadeira boba, inocente, e às vezes a brincadeira boba e inocente fica. Então ela deixou de ser boba e inocente, ela já entrou numa maldade, né? Sim. Por que que o bullying é essa maldade? O bullying é todo mundo que é diferente do outro entra nesse rótulo de certo ou errado. Existem coisas, rótulos silenciosos na nossa sociedade, né? A gente poderia usar o negro, o japonês, o português, né? A gente vai rotulando. Então, o quanto é importante nós percebermos os próprios rótulos que nós colocamos na nossa vida ao nosso redor, né? Porque são muitos. E muitos deles a gente só repete porque nunca nem reparou que era um rótulo.
É verdade. Tem coisa que a gente faz que nem acha que é maldade, que nem acha que é medir com a régua do bom e do certo, né? Porque Só a gente repete. já repete porque já cresceu com essa situação, né? Ah, putz, alguém vai lá e fala, você fala também, porque acha normal, natural, né? De se expressar assim. Mas no fundo, é uma dor que está causando no outro, né? O rótulo, ele é um julgamento, né? Nós estávamos conversando sobre isso, né? E a gente começa a perceber o quanto é um pré-julgamento do outro, de uma situação, né? De um evento. Você já vai criando esses rótulos, né? E vai dando como uma verdade absoluta. E a gente Sim, leva isso, vai levando por uma vida. Então, assim, mas será que aquilo de verdade é verdade? Né? Será que o que estava por detrás daquela informação? O que aquela pessoa fez antes? Por que aconteceu tudo aquilo? Né? São tantas variantes possíveis. Quando a gente quer, a gente consegue até imaginar, né, diversas opções que poderiam ter acontecido. Por que é mais fácil só chegar lá, essa festa foi uma porcaria? Nossa, nunca mais vou na casa daquela pessoa. Já rotulei é, como uma verdade absoluta, algo que a gente não está consciente tanto das informações que tem por detrás. É o tal de se colocar no lugar do outro, né, Maria? Porque eu acho que eu não ia verdade. gostar de ser chamada o tempo inteiro de burra, por exemplo, né? Porque mexe com a nossa autoestima, e muito, Sim, sim. né? Nossa, eu até gostei, me veio uma reflexão assim que eu achei muito interessante. Tem pessoas que às vezes até dá motivo para ser rotulada, sabe? Mas eu acredito que, por exemplo, me veio agora muito na cabeça, por exemplo, aquela pessoa, no Brasil tinha pessoas que falam assim, tem pessoas que não têm uma obrigação. Ela fica ali na janela falando mal da vizinha, passa um, passa outro, e fala, e fala, e fala. Aí ela toma o nome de fofoqueira. Na minha cidade tinha uma assim, que ela era fofoqueira, porque ela ficava de porta em porta, fofocando, falando, 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 falando. E aí, tudo bem. Às vezes a gente olha assim e fala assim, caramba, ela é mesmo assim, sabe? Só que, se formos buscar o passado daquela pessoa, a situação que ela vivenciou, talvez ela é uma pessoa solitária, que precise de falar com alguém, que precisa de ter contatos com as pessoas. Talvez ela se sente sozinha, abandonada. E aí, esse é o caminho que ela encontrou para se sentir bem, se sentir melhor. Então, assim, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser atrás daquela história, daquela pessoa. Ela vivenciou uma situação que levou ela a agir daquela forma. Tá certo, tá errado? Cada um vai avaliar do jeito que acha, que pensa, mas o respeito àquela pessoa por ela agir daquela forma precisamos ter, porque cada um vivencia a sua dificuldade do jeito que ela sabe, do jeito que ela consegue fazer aquilo. Eu não posso chegar e rotular uma pessoa e denegrir uma pessoa, porque eu não sei qual que é a dificuldade dela, qual a forma que ela conseguiu para lidar com aquela situação. Pode ser que ela esteja numa dor, pode ser que elas não tenham apoio das pessoas perto dela, e ela talvez não tenha nem o conhecimento, não porque não tem, desprovida de inteligência, mas é que talvez não tenha nem a oportunidade de lidar com aquela situação ou uma orientação de alguém mais instruído. Então, assim, são N fatores que levou aquela pessoa a estar naquela condição, mas eu não tenho direito de julgar e colocar um rótulo nela, porque eu não sei o que ela está vivenciando, qual a dor que aquela pessoa está tendo por ela agir daquela forma. Às vezes ela quer tampar a dor e se mostrar normal, natural, como todas as outras. Fulano faz assim, fulano faz assado. Eu preciso também, eu preciso ser assim. Eu preciso ser aceita. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Então, assim, muita coisa que está aí nesse angu, né? Aí dentro, que Sim, precisa ser olhado. é. E tomar cuidado, porque às vezes eu estou sendo injusta com a pessoa. Ela não está tendo a oportunidade nem de se defender, porque eu estou falando nas costas dela, estou colocando um rótulo desse tamanho. Então, muito cuidado com o que eu faço, com o que eu falo do outro, porque o outro não é aquilo que eu vejo. Exato, Né? exato. Chama.
E você sabe que tem também, Maria, porque rótulo a gente cria todos os dias, toda hora, o Sim, tempo todo, se a gente não está no estado de observação, de ficar repetindo que nem papagaio só os rótulos, né? Mas existe também os rótulos emocionais, que eu acho interessante a gente comentar aqui, né? Então, assim, por exemplo, nossa, ela é medrosa. Nossa, ela tem um medo, tudo ela tem medo. Você imagina uma vida você ouvindo que você é medrosa. Você vai acreditar piamente que você tem medo sim, de tudo. Você vai mexer na sua autoestima, com toda certeza, né? Então, você não vai desenvolver habilidades para ter um enfrentamento positivo em relação ao seu medo. Você não vai ter um entendimento, né? Não vai ter uma maturidade emocional para entender que todo mundo tem medo e que, ora, o medo é bom, ora, o medo é ruim, ora, ele te preserva, ora, ele te paralisa, né? Então, o medo todos temos. Então, quando você dá verdade àquele rótulo, você abraça ele e leva todos os sentimentos negativos, toda a balança negativa, você carrega junto com você. Então, por isso que a gente está sempre falando no autoconhecimento, porque também tem isso. Você identificando que você ouviu muito isso, você começa a pegar a sua mochilinha e separar. Isso é meu, isso foi da minha mãe que falou a vida toda. Isso é meu, isso foi minha irmã e meus irmãos que falaram de mim a vida toda. Isso aqui é meu, não, isso daqui foi meu pai, os amigos, os homens que falaram. Você começa a separar na sua mochilinha e começa a entender o que você pode desconstruir, né, dessas crenças, desses rótulos que foram sendo validados por você, e você pode trazer o que realmente você vai fazer com isso. Quando você separou o joio do trigo, você tem a oportunidade de olhar para frente. Bom, então eu sempre tive medo da solidão. Todas as vezes que eu me sinto sozinha, que eu me vejo sem ninguém, eu entro em pânico. Bom, isso é uma informação muito importante do que é você, né? E a partir daí você tem um start para começar a olhar para você, começar a tratar essa parte sua que está no vazio, né? Que está numa tristeza profunda. E essas questões desses rótulos emocionais vão para vários lados. Por exemplo, pessoas que se sentem culpadas, né? Então, sempre ela foi ouvindo, ou ela sempre se achou inapropriada, que ela sempre foi a causadora do mal do outro, porque em algum momento ela foi rotulada assim, né? E ela continua seguindo esse padrão. E cada vez mais ela vai se sentir mais culpada, né? Até é um dia verdade. chega que ela paralisa. Então, as emoções, os sentimentos, elas estão aí para nós observarmos também o quanto esses rótulos nos prendem. Maria, por exemplo, também se a pessoa tem problema mesmo, algum problema constatado psiquiátrico, né? A gente também tem esses rótulos de, nossa, aquela pessoa é louca. Nossa, não chega perto daquela pessoa porque ela vai ter um surto e vai querer te matar, né? É uma falta de respeito e uma falta de conhecimento também, né? Porque existe tratamento para isso, né? O fato dela ser diferente, dela ter desenvolvido algo doentio na psique dela, um problema psicológico, não faz com que ela seja menos humana, né? Não faz com que ela seja diferente do outro, né? Ela é humano e tem a mesma características e Dificuldades, dificuldades, acertos. acertos e erros na vida como qualquer outro, inclusive na mesma coisa que esse que está rotulando ela, né? Você trazendo essa informação aí do psicólogo, né? Me veio uma ideia assim, por exemplo, é, visitar um psicólogo é extremamente importante. As pessoas têm um rótulo de que quem visita um psicólogo é quem tem problema psicológico. É um doido, é alguém que está desequilibrado. Não necessariamente. Toda pessoa que visita um psicólogo ou um terapeuta, trata os seus problemas, né, as suas questões, as suas dores, os seus horrores,
o seu desequilíbrio emocional. Toda pessoa que cuida disso, ela está na sua integridade, porque, assim, estatisticamente, eu não lembro mais o número, eu ouvi dizer que muito poucas pessoas visitam o psicólogo, a não ser em estado de emergência, mas o natural é você estar visitando um psicólogo ou um terapeuta holístico, ou quem você acredita, né, que o tratamento, ou aquela metodologia vai te ajudar. É necessário estar fazendo isso constantemente, fases de sua vida, porque você vai ter apoio de um profissional, de como você lidar com você, com as suas questões, com os problemas que você enfrenta na sua vida, porque assim, lidar com as diversidades aí de fora do mundo não é fácil. Se você tem apoio, alguém aliado para te dar a mão e te orientar de uma forma profissional, poxa vida, você vai estar caminhando livre, você vai estar se conhecendo, você vai estar tendo apoio realmente da pessoa certa. Agora, ficar dando atenção para rótulos, para pessoas que às vezes nem entendem muito bem, às vezes elas não fazem por mal, fazem porque acham que está ajudando, que está, sei lá, saber o que a pessoa pensa no momento de fazer isso, né? Vai estar prejudicando mais ainda, e a pessoa se encolhendo, a pessoa se fechando para o mundo e deixando de perdendo oportunidades, né? Às vezes Sim. no trabalho, às vezes no relacionamento, às vezes até reconciliar com uma questão que às vezes ficou mal entendida com um amigo. Então, tudo isso ajuda a você abrir mais o leque de informações, abrir mais conhecimento e se integrar, né, com você mesmo, com o seu jeito de ser, te conhecer, porque eu acho que a questão maior aí, Chan, que eu gostaria de falar, é o autoconhecimento, né? Você saber como você realmente funciona. Se o outro vir de lá e falar assim, se eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, brincalhona, sorridente, a pessoa vem do outro lado de lá e fala assim, ah, aquela ali é louquinha, vive sorrindo, é muito alegre, alegrinha para o meu gosto, né? Eu vou falar assim, ó, tô nem aí para você, meu querido, porque eu sou eu me conheço, eu sei É quem eu sobre o sou. seu ponto de vista, não é a minha verdade, né? Essa é a Exatamente, diferença. exatamente. Então, ter essa consciência, nossa, é um ganho muito grande, porque eu não vou deixar que o outro interfira na minha vida. Olhar para isso é ver o potencial transformador que você pode ter a partir de um rótulo que é colocado sobre você. E isso, quando a gente está no autoconhecimento, nesse despertar, tudo vira instrumento de autoconhecimento. Então, se essa Sim, pessoa vem e taxa você, vou falar de mim, por exemplo, ah, porque professora de yoga tem que ser zen. Eu não sou zen, eu sou ser humano. Tem hora que eu estou zen, tem hora que eu estou com raiva, tem hora que eu estou calma, tem hora que eu estou em pleno movimento ativa. Então, mas são rótulos. Professora de yoga tem que estar no on, né? Terapeuta está sempre achando que tudo é fácil, que tudo bem, a vida do terapeuta é ótimo. tudo é Não, luz, né? Tudo é tudo é luz. luz. Não, gente, tudo isso são rótulos, rótulos dados, né, a partir de uma interpretação de alguém. Quando você ouve isso, traz para a sua vida, no começo, às vezes, dá sofre, né? Porque eu vou falar, eu já sofri por achar que eu tinha que ser zen como professora de yoga lá atrás. E aí eu tive que entender que não era esse o meu temperamento. Eu não tinha um temperamento calminha o tempo inteiro, né? Eu tenho potência na minha voz, eu tenho potência na minha ação. Então, eu vou ser a professora de yoga que eu vim para ser, né? E não a que os outros querem que eu seja. E aí Exatamente. você sai da dor, né? Você vai saindo da dor e vai entendendo que você foi constituído exatamente daquele jeito, porque você vai precisar usar aquelas funções daquelas maneiras, aquelas ferramentas. E isso que é o maravilhoso, né? Que a psicanálise e a espiritualidade nos traz muita liberdade nesse sentido, né, Maria? De entender a função de cada um. Tudo está perfeito como é, tudo tem função, né? É só a gente que fica nessa régua do certo e do errado, do bom e do ruim, né? Do justo ou do injusto. E eu queria, para finalizar, né, Maria, trazer a nossa ideia que como tudo tem rótulo, né? A gente, por exemplo, rotula as coisas da natureza, né? Então, mas como é difícil
rotular a natureza, porque a natureza não é constante, ela não abraça essa verdade que nós, seres humanos, abraçamos, né? Sim. E sofremos e criamos emoções e nos afeta, né? A natureza, ela é, porque ela é um reino pronto, assim como o reino mineral, o reino vegetal, ele está pronto numa perfeição. Então, não adianta você rotular uma flor de linda, maravilhosa, cheirosa, porque dentro daquele formato dela, ela vai nascer, crescer, amadurecer, dar o seu melhor perfume e ela vai morrer, ela vai secar e não vai ter mais aquele cheiro maravilhoso. Ela não vai ser perfeita o tempo inteiro na beleza dela, né? Então, todas as flores nascem o ano todo. Não são todas as flores que nascem o ano todo. Tem flores de estações, né? E isso faz com que a gente tenha um pouco de liberdade de pensar que um reino que está pronto, que tem tanta maleabilidade, né, flexibilidade, faz a gente pensar o quanto nós também precisamos aprender com esse reino, né, com esse reino vegetal e animal também o tempo inteiro, né, para nós nos transformarmos também em pessoas que menos rotuladas, né? Pessoas que menos se rotulam e rotulam ao outro. Eu queria finalizar com essa frase, Maria. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Então, escreva aí todos os seus rótulos, tudo que você está recebendo do outro, né? Que te deu afeto, que não te deu afeto, da vida. Escreva tudo que você lembra e também escreva todos os rótulos que você também foi dando para as pessoas. Isso é o início de tudo para você entender o quanto você está carregando de crença, de preconceito, de discriminação, sem nunca ter parado para olhar. E você precisa olhar o quanto você tem de bom, de melhor, o quanto você tem de qualidade aí, de habilidade dentro e focar nisso. Os rótulos são só rótulos que você não precisa focalizar nisso, porque isso é uma informação que talvez é uma alavanca para você olhar para o seu melhor, né? E aí você vai conseguir sair dessa situação de rotulação, não se sabotar, olhar e fazer alguns ajustes e melhorar mais através do conhecimento, né? É Isso isso aí. aí. Deixar a sua autoestima nascer de novo, porque os rótulos nos fazem nos afundar na baixa estima, né? Isso Então, mesmo. quando você começa a identificar e olhar, a sua autoestima também começa a florescer, seu amor próprio começa a florescer, né? E é isso que Exatamente. todos os dias a gente faz o nosso caminhar e deseja para todo mundo que chega até aqui. Muito obrigada se você chegou até o fim. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa aí o seu like e a gente pede que você compartilhe esse conteúdo. Quanto mais pessoas chegarem, quanto mais pessoas darem o seu like, mais pessoas vão poder receber esse conteúdo. O YouTube distribui mais, né? Então, a gente pede aí a ajudinha de vocês, tá bom? Muito obrigada, Maria. Até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima.